inicia agora a 5ª aula da disciplina de Economia Regional no curso de Cooperativismo. Essa é a nossa aula de revisão e vamos então nos preparar para a prova. Eu sou a professora Donise e está comigo a professora Leide. Boa tarde, professora. Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu espero que vocês tenham uma excelente prova. Prestem atenção no que nós vamos passar agora. Lembrem todo o processo formativo que a gente teve, as aulas, as atividades do AVA. Então, a prova ela vai estar refletindo tudo o que foi passado aqui e as atividades que vocês fizeram no AVA. E, de antemão, eu quero parabenizar todos vocês por ter chegado até aqui, pelo esforço e pelo conhecimento. Conhecimento nunca é bastante de adquirir. Vamos então à nossa aula de revisão. Ok, pessoal. Então, como a professora falou, hoje nós vamos valorizar toda a nossa trajetória e isso está refletido aqui no nosso conteúdo da aula. No conteúdo da aula de hoje, nós vamos ver toda a ementa da disciplina, conforme foi apresentado no primeiro dia de aula. Conceitos fundamentais de economia, modernização dos processos de produção, setores e atividades econômicas em expansão em Rondônia, políticas públicas de desenvolvimento econômico regional. E o objetivo é reconhecer os conceitos de economia, entender a modernização dos processos produtivos, identificar as características da economia do estado de Rondônia, conhecer o cenário econômico regional do estado de Rondônia e entender o papel das políticas públicas no desenvolvimento econômico regional. Primeiro a gente vai começar com esse conceito de economia. E a pergunta de partida que nós vamos discutir é: como diminuir a distância entre o que as pessoas querem e o que elas são capazes de obter? Este é um problema básico estudado em economia. A gente sabe que é uma coisa intrínseca da natureza humana. Nós somos pessoas que desejam consumir mais e mais. Na economia a gente fala que nosso desejo de consumo é ilimitado. Eu sei que às vezes você pode ter a percepção de que talvez se você ganhasse R$1.000 a mais por mês, ou R$5.000 a mais, ou R$10.000 a mais, talvez você estaria plenamente satisfeito, talvez estaria mais feliz. Mas na economia a gente entende que isso é uma falácia, isso não é verdade. Porque o desejo humano ele é ilimitado. A gente vê essas pessoas que são multimilionárias, daqui a pouco estão falidas, porque não conseguiram controlar os seus gastos, porque nossos desejos de consumo vão aumentando de acordo com o nosso aumento de padrão de vida. E é uma questão muito importante, como equalizar esse nosso desejo de consumir com o que nós temos ao nosso alcance para ser consumido. No slide a gente pode perceber que existem duas respostas. Para equalizar isso, nós podemos, por exemplo, consumir menos ou produzir mais. Normalmente no âmbito familiar, o tipo de resposta que nós buscamos é essa da redução do consumo. Se por um acaso sua família está com as contas no vermelho e você quer equalizar o que você é capaz de consumir com o que você deseja obter, você normalmente busca essa via aqui para equalizar o problema. No entanto, quando a gente está falando de uma economia total, um país, uma grande região, a melhor solução sempre é buscar por o aumento da produção. Isso também é válido para a sua vida, tá? Se você não deseja consumir menos, uma solução para você é tentar produzir mais no sentido de arrumar um segundo emprego, conseguir uma renda extra, ou trocar de emprego para produzir mais. Mas essas são as soluções que a gente vai discutir em economia e como a gente vê aqui no slide, a economia estuda como as pessoas podem obter mais coisas. Então esse é o objeto de estudo dessa disciplina, como obter mais coisas. A gente vai ver então nesse conceito de economia que se existem muitos recursos e podemos produzir o suficiente para atender a necessidade de todos, então não temos um problema econômico. Eu vou grifar essa parte que eu acho bem importante a gente ressaltar, que o problema econômico ele só vai existir então quando a gente não consegue produzir o suficiente para atender às necessidades de todos. Aí a gente precisa eleger prioridades, eleger quem vai ter acesso a esses recursos produzidos e isso aí, essa alocação de recursos, como vai ser atendido, isso é o tema central da economia. Na verdade, isso quase nunca acontece, quase nunca a gente consegue
atender a tudo, né? Normalmente os recursos são escassos em relação às necessidades. A gente explicou que essa palavra escasso está ligada à falta, né? Ele não é suficiente, é insuficiente. Então, normalmente os recursos são escassos em relação às necessidades. Os economistas estudam a escassez. Então a gente vai estudar o impacto da escassez de água, no preço de água e na distribuição de água, o impacto da escassez de todos os produtos da economia, na sua produção e na sua distribuição. Isso aí dá uma base para a gente do que a gente vê aqui em economia. Nós, na primeira aula, vimos resumidamente esses 10 princípios. 10 princípios de economia estão na unidade 1 do livro da nossa disciplina. Eles são organizados em 3 grandes áreas. Primeiro, como as pessoas tomam decisões. Depois, como as pessoas interagem. E, por fim, como a economia funciona. Esses 10 princípios começam, então, quando a gente vai discutir de como as pessoas tomam decisão, que as pessoas enfrentam trade-offs. Essa é uma palavra em inglês que a gente usa assim em inglês, eu vou tentar traduzir, é a secção de escolhas. As pessoas enfrentam escolhas e essas escolhas muitas vezes são mutuamente excludentes. Quando você escolhe fazer o seu dever de casa à tarde, você automaticamente está escolhendo não fazer outra coisa naquela mesma hora. Você não está vendo televisão, você não está trabalhando, você não está fazendo outra coisa, você está ali fazendo o seu dever de casa. É como se a gente tivesse na nossa frente várias portas e você tivesse que decidir qual porta você vai passar. Quando você atravessa por uma dessas portas, você está desistindo de todas as demais. Isso é a questão dos trade-offs. As pessoas enfrentam trade-offs o tempo todo. Você vai no supermercado, você vai escolher um tipo de chocolatado em pó para levar para casa. Quando você escolhe uma marca, você está desistindo das outras. Então, o tempo todo nós estamos escolhendo uma coisa e desistindo das demais coisas. E é assim que funciona a nossa vida e a nossa vida econômica. A gente pode ver que o segundo princípio vai falar: o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Então, naquele meu exemplo das portas, você vai atravessar, você tem 3 portas à sua frente, você vai atravessar uma delas e você precisa, então, desistir das outras 2. Porque a gente entende que o custo de você escolher atravessar uma porta é o que as outras 2 que você está abandonando. Então, aquela ideia de que para fazer uma coisa, aquilo tem que ser melhor do que o demais. Então, o custo de você, às vezes, estar fazendo esse curso agora, numa sexta-feira, não é o custo que você está pagando do seu bolso, né? Esse curso é gratuito, é um curso que você está decidindo fazer por sua decisão, mas tem o que você está desistindo para estar aqui. E você sabe muito bem o que você está desistindo, o que você poderia estar fazendo com a sua vida. E essa coisa, sim, representa o custo para esse curso. Em dinheiro é muito fácil visualizar isso, tá, gente? Quem vai comprar um carro novo, vai gastar 50 mil reais aí nesse carro, tem um custo muito grande para comprar esse carro, que não é só 50 mil reais, é também o retorno financeiro que esses 50 mil reais poderiam estar te gerando. Você poderia estar aplicando no investimento financeiro, recebendo 15% ao ano, uma renda de R$ 7.500 a mais. Em torno de 5 anos, seu capital iria dobrar. Então, ao invés de 50 mil, você teria 100. Isso aí é o que a gente chama de custo de oportunidade ou custo de uma coisa em termos daquilo que você desiste para obtê-la. Vamos falar do terceiro princípio? As pessoas raciocinam na margem. Essa ideia da margem está muito ligada a um incremento adicional. E se eu estudar 10 minutos a mais? E se eu poupar R$1 a mais? E se eu investir um pouco a mais? Essa ideia de um pouco a mais é como as pessoas normalmente tomam as suas decisões. Por último, esse aqui que as pessoas reagem a incentivos. A palavra-chave incentivos. Às vezes não é a sua intenção destratar alguém, mas quando você olha feio ali, você está gerando um incentivo para aquela pessoa se reprimir e a pessoa acaba se escondendo. Na vida econômica é assim também. Às vezes a gente tem um tipo de propaganda que ela chega em vários locais. E aí ela usa um linguajar que talvez tenha um significado naquele local e aquilo ali vai gerar um incentivo ali. Às vezes esse incentivo vai ser positivo para a marca ou negativo para a marca. Existe então uma sutileza e essa ideia de que assim, as pessoas não são naturalmente formadas pelo fatalismo, destinadas a tomar decisões. As pessoas não estão prontas. Elas estão ali sendo moldadas pela sociedade, moldadas pela cultura, moldadas pelo meio onde a gente está inserido e esse meio faz essa moldagem por meio de incentivos. A gente
gente pode ver isso muito claro. Se você está entre os amigos e de repente alguns amigos seus param de tomar refrigerante porque não é saudável, não faz bem. Daqui a pouco mais amigos talvez param de tomar refrigerante também. E se você se torna aí a única pessoa tomando refrigerante, você olha ao redor e pensa, como eu incentivo a continuar fazendo isso? Será que realmente eu não estou fazendo uma coisa errada? O cigarro foi assim, muitas pessoas fumavam numa época que era muito socialmente aceito. À medida que foi diminuindo o consumo de cigarro, o incentivo para os fumantes pararem de fumar foi muito grande. Na vida econômica é assim também, o seu padrão de vida, padrão de gastos, de consumo, está muito ligado ao seu meio. Se seus amigos começam a comprar roupa nova, você quer uma roupa nova. Quando seus amigos começarem a comprar uma moto, um carro, você vai querer comprar uma moto, um carro, e assim por diante. Então, existem muitos incentivos, isso funciona para as políticas públicas, para as propagandas, para o padrão de consumo, e as empresas estão sempre atentas a isso. Esses incentivos estão moldando a nossa cultura. E assim a gente fecha essa questão de como as pessoas tomam decisões, e nós vamos falar então para o segundo grupo de princípios da economia, que trata de como as pessoas interagem. Primeiro, então, a gente vai falar que o comércio pode ser bom para todos. Imagina se você tivesse produzido tudo o que você consome, alimentos, produtos industrializados, seria difícil, né? Produzir 100% de tudo. Então o comércio possibilita isso. A gente comercializa com a China, com a Índia, a gente comercializa com outros estados brasileiros e assim a gente vende nossos produtos, a gente compra produtos de outros estados e de outros países e isso pode ser bom para todos, porque aumenta a competitividade e aumenta a variabilidade de produtos produzidos. Sexto princípio, os mercados geralmente são uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Detalhe, aqui a gente está falando de atividade econômica e mercados. Esse princípio nada é do que uma defesa ao capitalismo. Quando ele fala em mercados aqui, ele está querendo dizer mercados econômicos no sentido de capitalismo. Está dizendo que, na média, o capitalismo é uma boa estratégia de organizar a atividade econômica. A gente pauta esse princípio em questões históricas, por exemplo, comparação do capitalismo com o comunismo e também em questões de incentivos produtivos. O capitalismo está bem ligado a essa questão do mercadológica de incentivos com lucros e maiores resultados financeiros para aquelas pessoas que fazem algo mais inovador e mais eficiente. Então, na economia, existe muita controvérsia, tá, gente, para esse princípio, muita gente discute, existem então muitas exceções também. Muitas vezes o mercado não é a maneira ideal de organizar a economia, mas de um modo geral, os economistas, muitas vezes, grande parte dos economistas concordam que o mercado é uma boa maneira de organizar a atividade econômica, por isso que nós vivemos numa economia de mercado. Quando eu quero falar isso, estou falando dessa economia capitalista, onde as pessoas vendem os insumos de trabalho e são beneficiadas com salários de lucros e dividendos como retorno dessa venda. Por fim, o último princípio que nós vamos falar é que ele é praticamente uma exceção ao princípio 6. O princípio 7 está bem ligado a essa questão do mercado. Ele fala que, às vezes, os governos podem melhorar o resultado dos mercados. Então, a gente está falando de governo e mercado. Então, ele vai dizer um pouquinho do contrário, tá? Normalmente, o mercado é uma boa maneira de organizar a economia, mas, às vezes, é importante que o governo, sim, atue. E aí a economia, tanto as pessoas mais liberais quanto as mais conservadoras, todo mundo concorda que tem casos assim que o governo precisa atuar. Por exemplo, questões que vão envolver segurança pública, questões que vão envolver meio ambiente, degradação do meio ambiente, até algumas falhas de mercado no sentido de concentração de poder para uma única empresa. Quando uma única empresa fornece produção para você, você fica numa situação de refém, né? E isso não é positivo dentro da economia. O governo tem que intervir para tentar pulverizar isso, sempre defender a concorrência econômica. Para o nível governamental, é interessante que muitas empresas estejam oferecendo os mesmos produtos numa estratégia concorrencial, porque assim a gente vai ter um preço mais barato, um acesso a melhor qualidade, né? A gente pode ver, por exemplo, telefonia móvel, celular. Tem tão pouca prestadora, né? Existem poucas. A gente vai ver aí na palma da mão, a gente conta todas as prestadoras que tem. E isso dá pra gente assim, um serviço de menor qualidade. Talvez se tivesse mais empresas, umas 10, 20, 30, elas teriam uma situação de concorrência maior, alguém estaria mais interessado em oferecer um produto melhor para você. Isso aí é um incentivo para o governo buscar a defesa da concorrência na atividade econômica, e o governo faz isso por meio de agências reguladoras, né, e outras ações, e esse princípio vai dizer isso: o governo sim pode interferir na economia e muitas vezes deve, no que nós economistas chamamos de falhas de mercado. Professora, algum comentário
no chat? Nossos alunos, eles estão bastante atentos e, portanto, nenhum comentário até agora. Ah, tudo bem, gente. Fiquem à vontade, tá? Quem quiser fazer pergunta, a gente vai tocando, porque o conteúdinho é meio longo. A gente está terminando agora a revisão da primeira aula, né? Primeira aula a gente termina com esses 10 princípios. Vamos lá. Finalizamos, então, essa questão de como as pessoas interagem. Vamos falar da última parte. A última parte aqui se relaciona a como a economia funciona. Então, a gente vai falar. Esse princípio 8, particularmente, é o meu preferido, tá, gente? Vou declarar minha preferência aqui. É o padrão de vida de um país. Então, a gente fala, padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. É muito interessante a filosofia por trás disso, tá? Porque padrão de vida nosso está muito ligado ao consumo de bens e serviços, tá? O seu padrão de vida melhora quando você consome mais bens e serviços. E aí, a ideia desse princípio é, um país tem um padrão de vida tão alto quanto a sua capacidade de produzir bens e serviços. Por quê? Porque nós conseguimos consumir mais quando a gente produz mais. Parece simples, mas também é preciso ser mencionado. É como se um país fosse uma família, assim, a gente só consegue consumir o que a gente produz, né? A família só consegue consumir aquela renda familiar. O país é parecido. O país como um todo, se a gente somar todo o país, o consumo daquele país é igual à produção daquele país. Tá? Então, se a gente quer ficar mais rico como país, o caminho certo é aumentar a produção de bens e serviços. Por isso que nós economistas somos tão obcecados com a variável PIB. Vocês já ouviram falar em algum jornal? O PIB do país aumentou 0,5%, o PIB do país caiu. Porque o PIB é uma variável que mede a produção de bens e serviços. Então, para aumentar a nossa qualidade de vida, a gente tem que estar sempre aumentando o PIB. E esse é um desafio. E eu posso dizer que nos últimos 10, 15 anos, nós fomos muito felizes, né? Nós aumentamos muito o nosso PIB e sim, aumentamos muito a nossa qualidade de vida, nosso padrão de vida. Vamos para o princípio 9. O princípio 9 vai falar que os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Vocês lembram que na aula a gente comentou assim, você já teve essa ideia? Se o governo emite dinheiro, se ele tem um papel que faz dinheiro, se ele tem impressora, esse dinheiro me faz rico, por que o governo não imprime um monte de dinheiro, dá para todo mundo? Bota 10 mil reais aí na conta de todo mundo, amanhã tá todo mundo rico. Infelizmente não é assim, a economia não funciona desse jeito, por um simples motivo. Nós não queremos dinheiro. Pode parecer estranho falar isso, porque a vida inteira a gente está aí querendo dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas vou te falar a verdade, nós não queremos dinheiro, nem eu, nem você, nem ninguém, porque dinheiro não é uma finalidade em si mesma. Quando a gente deseja dinheiro, não é dinheiro que a gente quer, ninguém é o tio Patinhas que quer lá nadar no seu pote de dinheiro. Nós queremos acesso ao consumo de bens e serviços. E é isso que o dinheiro representa pra gente, não é mesmo? Quando eu te falo, imagina que você ganhou 10 mil reais. Você já vai falar a sua imaginação de como gastar esse dinheiro. Ninguém quer guardar a moeda, a gente quer trocar a moeda por bens e serviços. E isso a gente só consegue realmente fazer com aquele princípio anterior, princípio número 8, aumentando a nossa produção de bens e serviços, que é muito mais complicado do que produzir mais moeda. Se o governo simplesmente imprimir mais papel moeda, distribuir para todo mundo, a única coisa que vai acontecer é a inflação, é a perda do valor da moeda, né? Imagina que a gente tem uma super produção de maçãs, produz muita maçã na economia, ano que vem, assim, produz 10 vezes a mais que produziu esse ano. O que vai acontecer com o preço da maçã? Vai despencar, é isso que vai acontecer, porque a maçã está sobrando. É a mesma coisa com o dinheiro, se imprimir muito dinheiro ano que vem, muito mais do que foi impresso no passado, o dinheiro vai perder seu valor, vai despencar o seu preço. Isso acontece por meio da inflação. Então, vamos ler de novo o princípio para ver se ficou claro? Ó, os preços sobem quando o governo emite moedas demais. Então, inflação, que é a subida do preço, acontece quando emite moeda demais. Esse não é o único motivo para a inflação, tá? Mas isso aqui responde àquela questão que a gente sempre tem aquela dúvida interna, né? Por que o governo imprime mais moeda? Se ele imprimir mais moeda, o único efeito mesmo que vai ter na economia é a subida de preços. Por quê? Padrão de vida só produzindo mais. Concluído, então, vamos falar do princípio número 10. A sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Esse trade-off diz respeito à curva de Phillips, é uma teorema dentro da economia, que fala que existe uma relação inversamente proporcional, ou seja, ou um ou outro, quando um sobe um desce, assim, olha,
inversamente proporcional é assim, entre desemprego e inflação no curto prazo. Para os economistas, curto prazo é um período curto, mas não necessariamente só um ano, pode ser um ano, 2, 3. E a gente fala que, normalmente, quando a gente controla muito a inflação, o desemprego sobe. E pelo contrário, quando a gente controla muito o desemprego, a inflação sobe. A gente sabe que na prática isso resume muito uma discussão entre a direita e a esquerda, né? Às vezes tem muito assim, a direita política defende mais um controle para a inflação, a esquerda defende um pouco o controle do desemprego, e isso é uma polarização de debates. E assim, como economistas, o que a gente pode dizer é o seguinte: é muito difícil desenhar políticas públicas que vão combater ao mesmo tempo a inflação e desemprego. É muito difícil coordenar essas políticas. Normalmente, uma política vai controlar um desses fatores e vai deixar o outro subir. Então, isso são duas coisas que a gente não quer, duas coisas terríveis na economia, são duas doenças na economia, tanto a inflação quanto o desemprego. Pessoal, a gente conclui assim a nossa revisão dessa primeira aula, que foi essa questão dos 10 princípios de economia, e a gente vai dizer só aqui para concluir que a divisão didática da economia costuma acontecer em micro e macroeconomia. A gente vê aqui no slide. A microeconomia vai estudar essa questão de formação de preços na economia, estruturas de concorrência, e a macroeconomia vai estudar esses dados mais gerais da economia, por exemplo, PIB, inflação, desemprego, esses dados mais somados. Na sequência, na nossa aula, depois de concluir a primeira aula, nós começamos a estudar essa questão do desenvolvimento. Nós falamos, então, de 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. Então, a gente pode verificar ali o que é desenvolvimento. A gente pode lembrar que nas aulas que nós tivemos, a gente verificou que o desenvolvimento, ela parece que é uma palavra que provoca melhoria, mas melhoria do quê? A gente pode olhar ali no quadro agora e vamos ver 3 formas de desenvolvimento. A gente pode começar pelo desenvolvimento econômico. Lembrem vocês que o desenvolvimento econômico é o crescimento econômico, está relacionado ao PIB, que é o Produto Interno Bruto. Quando cresce, quer dizer que as pessoas estão sendo melhor atendidas, certo? Então, o crescimento econômico está ligado à economia de mercado, ao mercado. Como é que essa roda da economia gira, né? Se ela está bem, todos, então, parece que estão ganhando ou estão com renda positiva. O outro desenvolvimento que a gente pode lembrar ali é o social. O desenvolvimento social, ele está bem relacionado com as condições de vida das pessoas, condição de moradia, saneamento básico, as políticas públicas, com as questões de igualdade social. Quando há veja ali no quadro que quando há desigualdade social, a gente tem então várias parcelas das pessoas da nossa sociedade, elas não são atendidas. No caso ali, desenvolvimento social é quando elas têm esse fator de igualdade, condições de vida, políticas públicas que atendam isso. Então veja que o desenvolvimento social é um benefício, é uma condição melhor de vida que as pessoas têm. Aí a gente tem um terceiro tipo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento ambiental. O desenvolvimento ambiental, a gente pode lembrar que a economia, ela faz o quê? Ela estuda as pessoas, ou como as pessoas utilizam os recursos. Que recursos são esses? Recursos ambientais, recursos da natureza. E o desenvolvimento ambiental, ele vem justamente tratar sobre essa situação. Nós estamos utilizando, nós temos recursos naturais? Temos. Mas esses recursos, como é que eles estão hoje? Nós já utilizamos bastante e nós ainda não providenciamos uma forma de garantir a permanência desses recursos ou que esses recursos, eles voltam, se retornem, enfim. A gente precisa de boas práticas ambientais. Então, entre toda aquela situação de desmatar menos, gerar inovações para imprimir menos folhas. Lembra no trabalho quando tem? Vamos imprimir menos folhas. Vamos utilizar tecnologias menos poluidoras. Vamos comprar carros que têm tecnologia que não polui tanto. Então, são coisas pequenas. Não vamos sujar rios, vamos preservar as orlas dos rios, enfim. Então, a gente vai verificar
que o desenvolvimento ambiental, ele trata especialmente de como nós vamos cuidar do nosso planeta para que ele continue garantindo os recursos necessários para a nossa vivência. E ali a gente volta no quadro olhando esses 3 desenvolvimentos e eles estão entrelaçados. Eu vou pedir ali então que entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento social tem uma palavra justo. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos 3 tipos de desenvolvimentos. Esses desenvolvimentos juntos é que vão provocar o desenvolvimento que a gente quer. O desenvolvimento da pessoa humana, o desenvolvimento do ambiente e a percepção de que nós precisamos também ter um desenvolvimento econômico constante e contínuo. Mas para que isso haja, que isso ocorra, nós precisamos também dessas palavras. Vamos lá então entender. Eu preciso ter um desenvolvimento social justo em relação ao nosso desenvolvimento econômico. Eu preciso ter um desenvolvimento social correto em relação ao nosso ambiente. No caso, seria um desenvolvimento ambiental correto. E eu preciso que o nosso desenvolvimento econômico seja viável. Então, se eu vou utilizar ou melhorar o desenvolvimento econômico, eu sei que o desenvolvimento econômico vai afetar o desenvolvimento ambiental. Por isso que ele tem que ser viável. Eu sei que se a gente utiliza os recursos ambientais, a gente tem que utilizar da forma correta, para que a gente tenha também a preservação dos recursos ambientais. E se eu tenho, eu sei que eu tenho que desenvolver o desenvolvimento social, então que seja da forma justa. O que é justa? Que seria igualitária, ou produzir uma igualdade social para todos. Obrigada, professora. Excelente. Viu, gente? Então a gente fala do desenvolvimento que seja socialmente justo, ambientalmente correto e economicamente viável. Essas são as palavras mágicas aí do desenvolvimento sustentável. Prosseguindo, a gente vê então uma visualização no mapa dos municípios do Brasil do Índice de Desenvolvimento Humano. Lembra que a gente discutiu isso? Esse índice vai medir então a qualidade de vida sob algumas perspectivas e a gente tem um dado aqui que vai 1991 e nós temos outro dado de 2010. Nesse nosso gráfico a gente percebe que as cores mais próximas aqui do vermelho mostram um índice de desenvolvimento muito baixo. Muito baixos os valores. O laranja também é baixo. E aí, à medida que a gente vai para esse amarelo, esse é um índice médio. Aqui o índice verde é um índice alto e o índice azul é um índice muito alto, próximo do máximo aqui, ó, o máximo sendo 1. E a gente percebe então que nesse espaço de 20 anos, o Brasil foi um país que realmente venceu muitos desafios. Nós vencemos em muito parte assim, essa questão da barreira da fome, da miséria. Nós vencemos o crescimento econômico que nós tivemos nesse período, foi gigantesco, assim, foi assim, muito pouco comparável a outros países no mundo. Poucos países cresceram tanto igual a gente cresceu nesses 20 anos retratados aqui nesse gráfico. E nós percebemos também que isso se reflete no desenvolvimento humano, no desenvolvimento das pessoas. Vamos olhar principalmente por regiões, a gente vê assim a região Nordeste, a região Norte, onde a gente tinha maior concentração desses dados vermelhos, muito poucos dados nessas cores aqui. Aqui a gente vai ter alguns dados laranja, amarelo e até alguns dados verdes aqui no interior de São Paulo, principalmente, São Paulo e Minas, tá, gente? A gente percebe que essas regiões nossas aqui estão bem difíceis, né? Só tem um município aqui na região norte, 2 municípios que não estão vermelhos. Então vamos observar a mudança que a gente vai ter de um período para o outro. Quando a gente começa a analisar o outro gráfico, a gente percebe que aqui na região norte, como a gente observa uma melhoria forte, principalmente no estado de Rondônia, gente, o estado de Rondônia muito beneficiado, aí no estado muito rico, né, na região norte, mas o Brasil como um todo também, inclusive a região nordeste, com certeza. E se a gente conseguisse dar um zoom melhor, a gente ia perceber que já vai ter uma série de municípios na região sul e sudeste que vão alcançar esse padrão muito alto de desenvolvimento. Então isso aí é uma visualização mesmo do nível de desenvolvimento que nós alcançamos nos últimos
últimos anos. E a gente percebe aqui que esse índice que foi utilizado, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é um índice que foi desenvolvido pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e tem esse intuito de medir essas 3 variáveis e, por elas, inferir a qualidade do desenvolvimento humano. Então, é medido o nível de escolaridade, a educação, é medida a longevidade, a expectativa de vida ao nascer, a expectativa de vida, de modo geral, da população, e é medido também o nível de renda da população. E assim a gente observa como houve assim, esse destaque no Brasil. Isso não é à toa, tem um motivo e a gente faz então essa pergunta: quando ocorre o desenvolvimento? A gente vai discutir então que o desenvolvimento só ocorre quando atingidos os critérios de ser, e aqui aquelas palavras que a gente assinalou, né? Socialmente justo, ambientalmente correto e economicamente viável. Dessa forma, toda a população se beneficia. Então, quando a gente está vendo aquele mapa, tentando mostrar essas cores, é a evolução desses conceitos que a gente está vendo. A justiça social a gente está vendo por essa questão de educação, essa questão de longevidade. A gente está vendo o ambientalmente correto e a gente está vendo também a viabilidade econômica pelo aumento de renda, que também é medido no IDH. Vamos falar um pouco, a gente encerrou o conteúdo aqui então da segunda aula, né? A segunda aula que a gente vai discutir essa questão de desenvolvimento, o que é desenvolvimento, alguns conceitos para desenvolvimento a gente conclui aqui. Então vamos começar a revisão do que foi a nossa terceira aula. Na nossa terceira aula nós falamos especificamente do estado de Rondônia, fizemos uma revisão histórica e começamos a falar das características da economia do estado de Rondônia. Primeiro nós falamos que Rondônia é um estado cuja população é formada por um grande número de imigrantes. Essas pessoas que vieram de outros estados. Então, os imigrantes são essas pessoas que deixaram outros estados para vir para Rondônia. Nós sabemos que a gente tem um grande fluxo migratório do Nordeste, da região Sudeste, da região Sul, e aqui na capital, que em Porto Velho tem até uma questão da região Norte, alguma migração vindo de Manaus, né? Mas o interior, principalmente formado por essas 3 regiões aqui, né, vai ser sua forte característica. E aí a gente pergunta, o que leva pessoas que vieram de cidades tão diferentes, de regiões tão diferentes, onde o clima era diferente, às vezes a cultura que podia ser plantada, a terra podia ser cultivada de uma maneira diferente. Por que essas pessoas deixaram suas famílias, deixaram suas estruturas e vieram para cá? A resposta que nós temos para oferecer é aqui. A motivação para isso foi econômica. Então existe um grande cunho econômico nessa motivação. As pessoas vieram fugindo de uma concentração de terra, fugindo de uma situação de estratificação social, onde era difícil uma mobilidade social, e vieram em busca de uma nova oportunidade, de um recomeço, de uma oportunidade de construir a sua vida econômica. E isso a gente vai ver como aconteceu ao longo da história, ao longo dos ciclos. Tá? Então a gente vai começar falando lá no período mais passado, de 1850 a 1912, e nesse período a gente vai ver então a extração da borracha. Esse período começa ainda com Dom Pedro II, gente, no segundo reinado de Dom Pedro II, e vai até a República Velha. Ele vai atender a Revolução Industrial. Revolução Industrial que vai começar lá na Inglaterra e vai ganhar força mais para frente nos Estados Unidos. Ela vai utilizar máquinas e equipamentos para fazer uma produção em massa. E essa produção em massa vai utilizar máquinas que vão utilizar correias, vão utilizar peças, que vão em engrenagens, e cada vez mais a gente vai assistir o uso de borracha nessas engrenagens. A borracha ela é extraída do látex, o látex é produzida a partir do látex, perdão. E o látex é extraído da seringueira, que é uma planta nativa da região amazônica. A gente não vai encontrar essa árvore naturalmente em outras regiões, ela é só encontrada na região amazônica. Não estou dizendo que é só no Brasil, a gente compartilha a região amazônica com nossos países vizinhos aqui, né? Com Bolívia, por exemplo, Peru, e ali ao norte também, Venezuela, Colômbia. E a gente vai ter, então, nessa região, a produção de seringa que vai atender o mundo. Esse primeiro momento a gente vai ter um fluxo migratório para cá, vindo para Rondônia, e a gente vai ter, por exemplo, a formação das regiões mais antigas, que são aqui na porção noroeste do estado, principalmente na região onde hoje é a capital. Esse ciclo vai ter uma queda, a gente vê aí, ó, acaba em 1912,
e volta só aqui nesse nosso segundo slide, em 1942, essa queda se diz a um momento onde a gente teve a biopirataria, a gente teve as nossas sementes de seringa que foram roubadas mesmo, foram literalmente roubadas aqui do Brasil, foram levadas lá para a Inglaterra. Lá na Inglaterra elas germinaram no Jardim Botânico e lá eles decidiram plantar no sudoeste asiático, na região da Malásia. E na Malásia essa planta deu certo, floresceu, então deixou de ser uma exclusividade produtiva do Brasil e passou a ser produzido também no sudeste asiático e assim, de lá partiu para o mundo todo, porque na Ásia eles conseguiram produzir mais barato do que a gente conseguia produzir aqui no Brasil. Isso foi muito chocante para a nossa região, porque em 1910, a região de Manaus, Belém e hoje aproximadamente Porto Velho, eram regiões riquíssimas no Brasil. Porque em 1910 a gente está no primeiro ciclo da borracha, a gente está vendendo esse produto caríssimo no mercado internacional, dentro do momento da Revolução Industrial. E aí, quando teve 1912, a Malásia começa a produzir e aí a gente vai sair de cena, vai diminuir a nossa importância econômica, então vai ter uma grande falência, isso vai marcar a falência da região norte, que nunca vai ter depois disso um ciclo tão glorioso. A gente observa assim, uma herança dessa glória, quando a gente visita principalmente Manaus e Belém, a gente vai ver suas construções antigas, você pode ver os teatros, os palacetes que foram construídos na época com esse dinheiro dos barões da borracha, né? Mas aqui em 1942, a gente vai voltar, vai ter um suspiro bem curtinho aqui de 3 anos, vocês estão vendo? Só 3 aninhos, vai ter um segundo ciclo da borracha. Esse segundo ciclo se dá por causa da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, esse Sudoeste Asiático ele é invadido, então não tem, ele vai então pro lado do eixo, que é aquele lado da Alemanha e da Itália, que lutou a favor dos nazistas, e esse lado não estava comercializando com o restante do mundo, então não estava comercializando com os países que estavam lutando ao lado dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França, esses países que estavam mais envolvidos na industrialização. E por isso ficou excluído assim, o comércio internacional nesse momento, mas assim que foi desocupado, em 1945 acaba a Segunda Guerra Mundial, o Brasil volta a sair de cena, esse negócio volta a minguar de novo. Nesse período a gente tem o que é chamado soldados da borracha, porque como voltou a ser uma grande atividade econômica e já tinha deixado de ser uma atividade econômica importante por 30 anos, tinha muito poucas pessoas habitando essa região. Então, nesses 3 aninhos do período que foi muito curtinho desse ciclo, muitas pessoas migraram para a região norte, são os chamados soldados da borracha, são essas pessoas que fizeram esse fluxo migratório. Tem até muita propaganda institucional, a gente vê muitas imagens do governo falando: venha fazer parte do efetivo de guerra, junte-se aos soldados da borracha. Então, as pessoas que vieram para cá realmente para atender esse chamado nacional, tem até um cunho nacionalista, até essa coisa assim da emoção no momento de guerra, e foi para atender esse esforço de guerra. Muita gente voltou para cá, e mesmo que o ciclo econômico tenha sido muito curtinho, muitas dessas pessoas não abandonaram a região depois, ficaram aqui até hoje e fazem parte então desse momento cultural que compõe esses estados da região norte. Em seguida a gente vai falar então de um terceiro ciclo econômico na história econômica de Rondônia. Vamos falar do garimpo, né? Vamos falar primeiro do estanho, que foi o primeiro mineral descoberto assim, e explorado economicamente, mas de um modo geral do garimpo. A gente vê que o garimpo teve uma importância muito grande nesses 20 anos que vão de 1952 a 71. O garimpo não acabou aqui, tá, gente? Até hoje, muitas cidades vivem de garimpo, existe sim atividade econômica do garimpo, mas nesse período, o garimpo foi uma das principais atividades econômicas do estado. Por isso que a gente chama isso de um ciclo. Ele está ligado à descoberta de algumas jazidas na porção central do estado e está ligado também ao momento nacional da siderurgia nacional. A década de 50, no cenário nacional, é a década do Juscelino Kubitschek, quando o Juscelino Kubitschek vai chegar como nosso presidente. E o Juscelino Kubitschek é um presidente que é muito visionário, ele tem muito essa vontade de industrializar o país, assim como o Getúlio Vargas teve também. E ele vai investir muito nessa questão da siderurgia, é com ele que a gente vai começar realmente a utilizar automóveis, um sistema mais maciço. A gente vai entrar na industrialização. E os minérios, eles são essenciais para produzir produtos industriais. Todo produto industrializado vai na sua composição, não é todo, né? Mas grande parte dos produtos vai na sua composição um pouco de minérios e principalmente para fazer máquinas, equipamentos, a gente vai utilizar esses minérios. Então esse momento histórico do garimpo no Brasil, em Rondônia, está bem envolvido com esse momento nacional de crescimento da indústria nacional. A década de 60 e 70 no Brasil são chamadas de milagre econômico brasileiro. Na década de 60 nós crescemos uma média de 14% ao ano. E isso foi
foi muito puxado pela industrialização, então esse garimpo em Rondônia está muito puxado a esse contexto nacional. O contexto nacional tem tudo a ver com isso. Depois disso a gente vai falar de um ciclo mais atual. A gente botou uma data dele para ter fim aqui, mas na verdade ele não tem fim assim nessa data, ele é muito atual até hoje. Essa é uma data onde a gente estuda ele começou nessa questão da agropecuária. A gente pode hoje somar com a agropecuária também a questão da madeira. A madeira não é exatamente agropecuária, ela é uma atividade extrativista, mas a gente vê as atividades de gado e as atividades de culturas de grãos. Então, principalmente nos anos 70 e 90, isso se tornou a principal atividade econômica do Estado. E isso foi muito positivo para o Estado, porque é uma atividade de maior complexidade. Ela cria núcleos urbanos, cria cidades, ela vai atender esses núcleos urbanos. Nos outros momentos, nos outros ciclos, muitas vezes a atividade do ciclo teve esse comportamento. A pessoa migrou para Rondônia, explorou economicamente, ficou aqui um tempo e depois tinha aquele intuito de ir embora. E muita gente foi mesmo, foi embora. Mas no ciclo da agropecuária isso já mudou, porque a agropecuária trouxe uma qualidade de vida para os núcleos urbanos. A gente vai ter o florescimento do comércio, a gente vai ter aumento da qualidade de vida dentro das cidades. E isso vai fazer com que o imigrante que veio para Rondônia fique em Rondônia. E com isso a gente vai observar uma multiplicação da população. Fica muito claro nesse gráfico, né? A gente vê aqui que na década de 50 a população do estado de Rondônia era de 36 mil habitantes. Na década de 60 essa população já dobrou. Depois, na década de 70, a gente vai falar de 116 mil habitantes. Hoje em dia, essa população de 116 mil é a população de Paraná sozinha. Na década de 80, a gente está falando de 500 mil habitantes. Que se a gente comparar hoje em dia, a população praticamente de Porto Velho. Então, mas a gente vê aí um grande boom em muito pouco tempo e muito ligado a essa questão da agropecuária. As pessoas vão, então, estar muito ligadas a atender a agropecuária e... É importante para o nosso estado esse momento, então, que a gente vai ter essa agropecuária para instalar realmente os núcleos urbanos. Professora, como é que está o nosso chat? Olha, eu vejo que o pessoal está muito atencioso, né? O pessoal, a escola lá de Darcy da Silveira está atentando assim as aulas, está prestando atenção, e é isso mesmo, tá, gente? Essa aula é muito importante para que você também consiga fazer a prova. E vamos prestar mais atenção, então. Pessoal, nós falamos então um pouco sobre a economia do estado de Rondônia e na época nós fizemos da nossa aula, essa foi o conteúdo da nossa terceira aula, nós fizemos uma entrevista com o professor Carlos André, que é um professor de economia, ele tem mestrado, doutorado em economia, e ele falou um pouquinho sobre as características mais contemporâneas e agora eu gostaria que a gente assistisse novamente esse vídeo para ver o que ele tem a dizer sobre a nossa economia do estado de Rondônia. Vamos assistir o vídeo? A realidade ao nosso redor faz parte de um conjunto que forma a economia, a conjuntura econômica. E nós vamos falar com o professor Carlos André, ele vai falar um pouco sobre a conjuntura econômica aqui de Rondônia. Olá, professor, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Como você analisa as características da economia aqui de Rondônia? Nós podemos dizer que a economia de Rondônia ela está fundamentada no agronegócio. Nós temos hoje 71% da nossa economia, ela é basicamente do setor de serviços. Entretanto, esse setor de serviços, muitos deles estão diretamente relacionados ao agronegócio, à agropecuária e à indústria de alimentos. E quais são os principais desafios da economia de Rondônia? A gente pode dizer que, graças ao histórico de Rondônia, a formação de Rondônia ter sido uma formação com esta vocação agropecuária, essas características, elas fizeram com que o estado de Rondônia, ela buscasse o setor cafeeiro, a princípio, e aí, posteriormente, nós tivemos o setor de gado de corte. Hoje nós exportamos muito, os valores ultrapassam milhões de dólares do gado de corte, motivo pela qual a característica principal está calcada basicamente no gado de corte e na indústria de soja. Temos também outras produções, como podemos dizer, a indústria leiteira também é muito forte, falando aqui das principais produções agropecuárias. Da área não agropecuária, nós podemos dizer que hoje temos a construção civil como um setor forte dentro da economia
ela está representando aí em torno de 30% do PIB rondoniense atualmente. E quais são os maiores potenciais? Olha, nós podemos dizer que os grandes potenciais são os potenciais de agregação de valor. Hoje, Rondônia ainda exporta muito matéria-prima com pouco valor agregado. Então, buscar meios de trazer técnicas industriais, trazer formas de produção que o valor seja agregado em Rondônia, isso tornará a nossa indústria mais competitiva externamente. Então, a busca pela competitividade faz com que, no nosso estado de Rondônia, o grande desafio seja aliar o setor produtivo buscando ser competitivo por meio da inovação e o setor público auxiliando nesse sentido, incentivando, induzindo o setor produtivo a ser cada vez mais competitivo. E para encerrar, quais são os principais desafios da economia de Rondônia? Os desafios, existem vários tipos de desafios que a gente pode elencar. A gente pode apontar como um desafio logístico. Rondônia está longe dos grandes centros. Isso realmente ele atrapalha em termos de desenvolvimento, de disponibilidade de produtos e serviços. Isso é um entrave. Todavia, mesmo na resposta anterior, a gente disse que o interrelacionamento entre o setor público e o setor privado, talvez essa comunicabilidade, essa parceria precisa acontecer para que os limites, digamos assim, geográficos sejam suplantados por meio de busca de inovação, busca de novas tecnologias e busca de meios de disponibilizar produtos e serviços cada vez mais com valor agregado. Por exemplo, na produção de leite, não produzir apenas leite fluido ou queijo, mussarela, mas outros tipos de queijo, requeijão, produtos finos. Isso seria uma forma de que Rondônia, ao invés de exportar para São Paulo, que ocorre bastante, queijo mussarela, e recebe um valor relativamente baixo agregado, se exportar produtos, por exemplo, queijos finos, esse valor agregado fica em Rondônia, trazendo maior renda, maior empregabilidade. Então, esses são os desafios, no meu ponto de vista, a busca pela inovação e a inter-relação entre o setor público e o setor privado. Obrigada, professor, por compartilhar conhecimento. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. E para você, boa aula e até a próxima. Pessoal, espero que tenha ficado claro a entrevista. Às vezes é difícil assistir assim, né? Ele falou um pouco dessa questão do crescimento do setor de serviços e como a gente está falando assim de diversificar e trazer mais especialização e trazer mais agregação de valor ao produto que a gente já produz, né? A gente já produz, por exemplo, soja, mas a gente vende a soja in natura. A gente tem pouco beneficiamento, tratamento dos produtos agrícolas que a gente produz aqui. E esse, com certeza, são desafios da nossa economia, do nosso estado, né? Bom, com essa discussão, a gente conclui o conteúdo que nós vimos na aula 3 e agora a gente vai começar a revisar o que a gente viu na aula 4, a aula da semana passada, que já foi a última aula de conteúdo. No passado, a gente já começou a falar dessa questão da modernização dos processos produtivos. Primeiro, nós falamos que a etapa de produção de um bem ou serviço são chamados de processos produtivos. E os processos produtivos buscam maximizar os lucros. Depois disso, nós vamos discutir, então, sobre os processos produtivos, a questão de que eles estão muito ligados ao tipo de produto que se busca produzir ao final do processo. Podemos diferenciar os processos produtivos quanto à finalidade da sua produção. Então, a gente está falando de finalidade. A finalidade é atender a quem? Qual que é o perfil do meu cliente ou qual é o perfil da minha produção? Ela é uma produção de bens ou é uma produção de serviços? De parte dessa informação, eu consigo implementar as vantagens de ter um processo de produção adequado. As vantagens na adoção de um processo de produção de qualidade são a rapidez, a qualidade na produção, além da flexibilidade. Flexibilidade no sentido de que eu posso produzir mais ou eu posso diminuir a minha produção sem ter problemas com a minha lucratividade.
a confiabilidade, posso confiar no meu negócio, além da redução de custos e possibilidade de ampliação dos lucros. Então, essas são inúmeras vantagens que a gente consegue observar dentro desse processo de identificar um processo produtivo adequado. E aqui, quando a gente está falando de processo produtivo adequado, a gente listou, então, os processos para produzir bens e os processos para produzir serviços. De bens, que é o que a gente vai ver primeiro, a gente fala que os bens podem ser, por exemplo, os projetos. Lembra que a gente falou? Projetos são aqueles altamente customizados, aquele que cada um quer uma coisa muito específica, por exemplo, móveis planejados, ou um curral que a pessoa quer uma coisa bem específica para atender a fazenda dela, né? Então, é uma coisa muito específica, ou a gente vai ver lotes, produção em lotes ou bateladas. Quando a gente fala em produção em lote, é aquilo que é uma produção já mais de etapas, né? Produção do ano, da safra, por exemplo, a safra daquele ano, a produção que saiu no mês de janeiro. Então, a produção sai uniforme dentro daquele lote, apesar de que de um lote para o outro possa haver alguma diferenciação. Nós falamos também da produção em massa, que é uma produção que é contínua, que vai sempre aquele produto de linha. A gente falou, o exemplo aqui, produtos, por exemplo, eletrodomésticos, que vão sendo produzidos em massa, independente do seu lote, ele não vai mudar até você ter um paradigma assim, de mudança de modelo mesmo. Até os automóveis têm esse formato, né? Eles vão saindo todos iguaizinhos, assim, aquele modelo, até trocar de nome, trocar de versão. E por fim falamos a produção contínua, aquela produção que há anos é produzida bem igualzinha, sem mudar muito as suas características, ela tem uma grande continuidade. Por exemplo, imagina uma fábrica de parafuso, o parafuso está sendo produzido aí há 40 anos naquela fábrica. Do mesmo jeito, o parafuso não mudou, não tende a mudar tão cedo. E várias outras coisas são assim também. Muitas vezes, nós encaramos o nosso processo produtivo como se ele fosse, por exemplo, um processo contínuo. Né? E nem sempre isso se aplica. O processo contínuo, inclusive, ele é quase que uma exceção. Então vamos olhar de novo no quadro. O que a gente observa muitas vezes aqui é principalmente que nós temos projetos e lotes que são tratados às vezes como se fossem projetos contínuos. Então é interessante saber se o que você está produzindo na sua atividade econômica é um projeto ou é uma produção em lote, para você atualizar o seu modo produtivo de uma maneira adequada ao modelo do processo produtivo que está sendo discutido. Então é muito bom fazer uma reflexão sobre isso para melhorar a qualidade do atendimento, melhorar a modernização mesmo do processo produtivo aqui dentro do nosso estado de Rondônia. Falamos também disso para serviços. De novo, os processos produtivos de serviços. Serviços também vão daqueles mais customizados para aqueles mais padrãozão, que é oferecido igual para todo mundo. Então, serviços profissionais são o que a gente chama de mais customizados possível. Por exemplo, cabeleireiro, né? Você vai lá, você quer um cabeleireiro que vai fazer uma coisa bem específica para o seu gosto. Não é uma coisa que vai atender todo mundo, não é uma coisa padrão. O outro exemplo que a gente vai ver é serviços em massa. Serviços em massa são aqueles que vão atender várias pessoas de uma maneira muito mais padronizada. E o último que a gente vai falar que é a loja de serviço. Esse termo loja realmente é uma loja, a gente está falando de comércio, aquilo que não tem muita padronização. Quando você entra numa loja, você vai comprar um boné, ninguém muda muito o seu jeito de te atender, atende todo mundo igual, é muito mais padronizado. É muito interessante saber onde você está também quando você está oferecendo um serviço. Você está fazendo aí uma capacitação, você vai fazer uma faculdade de agronomia, você quer fazer um projeto de irrigação. Você acha que você vai oferecer um serviço profissional ou uma loja de serviço? Você como agrônomo, tá lá o agrônomo fazendo ali um serviço de planejamento para irrigação. O serviço que ele está oferecendo é esse daqui, olha, ele está oferecendo um serviço profissional. Por quê? É um serviço muito específico, vai atender aquela propriedade com as suas características específicas, vai atender só aquele negócio. Então, é importante você identificar qual modelo que você está, porque uma vez identificado, você pode ler mais. A gente não tem muito tempo para se aprofundar nisso, mas você pode estudar mais sobre como melhorar o seu processo produtivo e assim você pode provocar uma modernização adequada para você e melhorar a sua maneira de atender o seu cliente
ambiente, aumentando todas aquelas vantagens que a gente enumerou. Isso é positivo para todo o estado de Rondônia. Se todos os serviços se profissionalizarem mais e se modernizarem mais, nós vamos ter um resultado muito positivo de melhorar o nosso desenvolvimento econômico e, por consequência, ter uma chance de melhorar as nossas outras formas de desenvolvimento. Tá? Então, a nossa dica aqui é isso. Quando você for atuar no seu mercado de trabalho, identifique qual o processo produtivo que você está averiguando e utilize esse conhecimento para atuar de maneira moderna. Falando um pouquinho mais sobre modernização, a modernização, para melhorar a produção de bens e serviços, é preciso modernizar os processos produtivos de acordo com o tipo produtivo adequado. Bom, na aula 4 nós também falamos sobre políticas públicas. Nós discutimos o que é uma política pública, como ela afeta a sua vida. Nós conceituamos que uma política pública é o que o governo decide fazer e o que o governo decide não fazer para enfrentar um problema público. Acho bem legal essa definição, porque aí fala que o governo age por ação e por omissão. Quando ele decide atacar um problema, todas as ações que ele coordena faz parte da política pública e também aquilo que ele abandona, que ele deixa de lado, também está dentro da sua política pública, porque ele está decidindo que aquilo ali não é importante. Por exemplo, a questão da dengue, hoje em dia é uma coisa que a gente ouve falar mais, tem mais políticas públicas, mas tem muitos anos que a dengue foi um problema e não houve política pública para isso. É como se isso também significa política pública. Em algum momento decidiram que isso não era importante, né? E é só quando foi tomar proporções maiores, mais alarmantes, que realmente se tornou uma prioridade dentro das políticas públicas. Então, atacar um problema de saúde, por exemplo, a dengue, pode ser uma política pública. Nós temos outros exemplos de quais são as finalidades e quais são as atividades que podem estar ligadas a uma política pública regional aqui para o estado de Rondônia. Nós tivemos 4 grandes grupos de políticas públicas aqui para o estado de Rondônia. A principal dela é a ocupação territorial. Nós somos um estado muito novo, a ocupação foi bem tardia, e aí com a finalidade de construção, de fazer a ocupação territorial, o governo fez umas atividades sim que realmente ajudaram a gente a ocupar o nosso estado. Por exemplo, construir as estradas. Quando o governo fez a BR-364 ou quando o governo faz as estradas vicinais, ele está dando uma mensagem muito clara para a gente. Ocupe aquele lugar. Aquele lugar tem acesso. Vai chegar a mercadoria ali, você vai conseguir escoar a sua produção. Ao mesmo tempo, o governo faz também uma ação que é mais ou menos oposta. Ele faz um estudo e uma preocupação, uma precaução em relação a essa ocupação territorial, porque ele também designa proteção de reservas. Ele faz reserva indígena, ele faz reserva ambiental, ele faz reservas onde a gente não consegue ocupar territorialmente. Então a política pública, nesse sentido, ela vai ter os dois lados. O governo, de um lado, ele quer que a população ocupe o nosso estado, a gente tem essa intenção de ocupar economicamente, territorialmente, mas também a gente não quer destruir tudo, a gente quer preservar a natureza, por isso que o governo faz as duas políticas. A gente vai ter sim a construção das estradas, mas tem também a proteção das reservas. Vamos falar do desmatamento. Desmatamento, a gente sabe que o desmatamento ele é importante para a ocupação territorial. Nós não vivemos no meio da floresta, nós precisamos desmatar para ocupar. No entanto, como nós estudamos, para haver desenvolvimento é preciso desenvolvimento ambiental também, por isso é preciso ter um limite para esse desmatamento. A gente fala então do limite por meio de limite de construção de estradas. As estradas não são ilimitadas, tem um limite para elas, a gente não vai construir estrada em todos os lugares, porque alguns lugares são, por exemplo, proteção de reservas, são reservas, então a gente não vai fazer estrada ali, nem na região próxima das reservas. Além disso, a gente vai fazer alguns relatórios que se tornaram obrigatórios para relatar realmente o impacto ambiental de grandes obras, de grandes ações. Então, quando a gente vai ter alguma nova empresa que vai entrar, mesmo uma empresa pequena, ela tem que fazer o RIMA, que é o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente.
Vamos falar um pouquinho mais então sobre outras finalidades. Vamos falar de agricultura familiar. A agricultura familiar, ela é uma questão de interesse nacional, porque por meio da agricultura familiar a gente consegue alocar as famílias no campo e, além disso, essas são as famílias que realmente produzem o alimento das cidades. Normalmente o agronegócio, aquele negócio das grandes fazendas, ele está muito mais preocupado em produzir para exportar para outros estados ou outros países, para se realmente alcançar um grande lucro, do que ter aquele trabalho de produzir o alimento que vai sanar a questão alimentar da cidade. Então a agricultura familiar, ela é importantíssima para as cidades. É uma agricultura familiar de qualidade que produz uma alimentação de qualidade e que possibilita uma ocupação territorial urbana de qualidade no estado. Então é de interesse do estado, além de ser uma questão de distribuição de renda. As pessoas que estão na agricultura familiar normalmente estão numa situação muito melhor do que se elas migrassem para as cidades. Então, é uma política pública manter as pessoas na sua situação de agricultura familiar, e para isso o governo vai ter alguns programas, por exemplo, Pronaf, Proambiente e Promanejo, principalmente oferecendo crédito barato para as pessoas conseguirem fazer agricultura familiar, cuidar do meio ambiente, fazer exploração de manejo das reservas. Por fim, por último, não menos importante, muito importante inclusive, desenvolvimento regional de um modo geral. Na região norte, a gente sabe que o mais importante para Rondônia é realmente o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO, que é um fundo que tem um grande volume de recursos que são emprestados para desenvolver a atividade econômica do nosso estado. Quem quer construir uma empresa, quem quer construir agronegócio, consegue muitas linhas de crédito barato, que é constituído por recursos que vêm deste fundo. Este fundo é formado por contribuição tributária dos brasileiros, inclusive do imposto de renda, e aí é um dinheiro muito barato que o governo tem para emprestar para as pessoas e possibilita, sim, o florescimento da atividade econômica. Pessoal, essa é a nossa revisão, esse é o final do conteúdo da aula 4. Nós ficamos por aqui. Professora, você quer comentar alguma coisa? Eu quero comentar que nós estamos muito felizes em estar com vocês, muito feliz por ter passado esse período. Esse trabalho todo é intento, né, é fruto aí de uma vontade de que vocês consigam se desenvolver educacionalmente, né? Então, se desenvolver socialmente, economicamente, ambientalmente, que é tudo isso que a gente está falando isso. Através dos estudos a gente consegue esse tipo de desenvolvimento. Boa prova para vocês. Foi muito bom dar aula com a professora Denise. Obrigada, professora. Satisfação para mim. Eu agradeço muito a participação da professora Leide, que pegou essa disciplina aqui com a gente. Gente, queria dizer que é um imenso prazer para mim estar terminando essa primeira turma da disciplina de Economia Regional. Para mim foi muito satisfatório estar com vocês aqui essas 5 semanas. Estou muito orgulhosa de ver vocês aqui hoje. Você que chegou aqui até hoje, fez sua atividade, está preparado para essa prova. Eu sei que isso é o começo do caminho. Essa é a última disciplina desse semestre. Semestre que vem tem mais. E daqui a pouquinho você vai estar formado no seu técnico em cooperativismo. Nós estamos muito orgulhosos dessa nossa primeira turma. Então, com muita esperança que a gente finalize essa aula de revisão de hoje. Muito obrigado por tudo e provavelmente nos vemos daqui para frente em outras disciplinas.